E aí, bora desvendar uma ferramenta que é, assim, essencial para qualquer time que quer construir produtos que realmente fazem a diferença? Estou falando das histórias do usuário. Elas são tipo a ponte que conecta o que os times constroem com aquilo que as pessoas de verdade precisam e, mais importante, querem usar. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? No meio de tanta complexidade técnica, de código, de infraestrutura, como garantir que o resultado final vai fazer sentido e ter um impacto positivo de verdade? A resposta, olha só, está numa abordagem que coloca o ser humano no centro de tudo. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender o que é uma história de usuário, por que ela é tão crucial e, claro, como criar e validar histórias de qualidade para guiar o trabalho de todo mundo. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso, começando pelo básico. Afinal, o que é de fato uma história de usuário? Pensa nela como se fosse o menor tijolinho de trabalho dentro de um framework ágil. O objetivo principal dela não é só descrever uma funcionalidade, mas sim articular como essa funcionalidade vai gerar valor real para a pessoa que está lá na ponta usando. E tudo se resume a este modelo que foi popularizado pela Conextra. É uma estrutura que parece super simples, mas é incrivelmente poderosa. Ela força o time a pensar em 3 dimensões que são cruciais: quem é a pessoa, o que ela quer fazer e, principalmente, qual o objetivo por trás disso. E aqui a diferença fica gritante, né? A história de usuário foca no porquê, na necessidade de uma pessoa de carne e osso. Já o requisito técnico vai direto para o como. Uma história inspira soluções criativas. Um requisito, bom, ele só dita uma tarefa. Então, a gente já sabe o que elas são, mas por que raios elas se tornaram uma ferramenta tão vital no desenvolvimento de software hoje em dia? É bem legal conhecer as raízes disso. Elas foram criadas lá no Extreme Programming, o XP, na década de 80, muito antes do Scrum virar essa febre toda. Isso só mostra que essa necessidade de focar no usuário não é uma modinha, sabe? É algo fundamental. É por isso que as histórias são tão transformadoras. Elas mudam a conversa dentro do time. Em vez de o que a gente tem que construir, a pergunta vira que problema estamos resolvendo para alguém. Essa simples mudança de mentalidade é o que separa produtos comuns de produtos que as pessoas amam. Certo? Mas como é que a gente transforma essa ideia toda num processo prático? A resposta está nos 3 Cs, um conceito do Ron Jeffries que dá uma receita bem clara para dar vida a essas histórias. A beleza dos 3 Cs está na simplicidade. Começa com o cartão, que não é um contrato ou um documento formal, é um convite para uma conversa. É nesse bate-papo que os detalhes aparecem e o time se alinha. E tudo termina com a confirmação, que é um acordo claro sobre o que significa pronto. Agora que a gente tem um processo, como garantir que a história em si está bem formulada? Para isso, existe o modelo INVEST. Pensa nele como um teste de qualidade. Esse acrônimo, criado por Bill Wake e popularizado por Mike Cohn, funciona como um checklist mesmo. Uma boa história precisa ser independente, negociável, valiosa e por aí vai. Antes de começar a trabalhar, o time se pergunta: nossa história passa no teste INVEST? Isso ajuda a evitar um monte de armadilhas pelo caminho. E isso nos traz de volta para aquele terceiro C, que é crucial, a confirmação. Como é que a gente torna isso algo concreto, sem margem para dúvida? A gente faz isso com os critérios de aceitação. Pensa neles como as condições de satisfação. Eles eliminam qualquer ambiguidade e garantem que o time e o cliente tenham exatamente a mesma definição de sucesso para aquela história. E aqui está o pulo do gato. Os critérios definem o que deve ser feito, mas eles deixam o como para a equipe. Isso é importantíssimo porque preserva a autonomia e a criatividade de quem vai construir a solução. Afinal, os especialistas são eles. Tem uma analogia da cultura de engenharia do Spotify que captura essa ideia perfeitamente. Imagina que um líder não chega e diz: construa uma ponte de 50 metros com 3 pilares. Não. Em vez disso, ele define o problema. Pessoal, a gente precisa atravessar o rio. Ele explica o que e o porquê da missão. E aí que a autonomia entra em ação. A equipe, com todo o conhecimento técnico que tem, vai avaliar as opções e escolher a melhor solução. Talvez um barco seja mais rápido e mais barato que uma ponte. Essa liberdade para inovar é fundamental. E aqui está a mágica de uma boa história de usuário. Ela consegue criar um equilíbrio perfeito. Ela garante o alinhamento de todo mundo na mesma missão, mas ao mesmo tempo preserva a autonomia da equipe para encontrar a melhor solução possível. No fim das contas, a pergunta que uma história de usuário nos força a fazer é essa: o objetivo final é só distribuir tarefas
Ou é alinhar uma equipe talentosa para resolver um problema real? Essa mudança de perspectiva é o que realmente importa.